Hoje vamos apresentar mais um episódio do In Academy, né? Tem uma iniciativa em dose, né? Faz parte do Dose Science, na verdade. Então a nossa ideia no In Academy é justamente trazer aí pílulas de conhecimentos diários, enfim, para que agregue cada vez mais a questão de conhecimento, com base, claro, na ciência, né? Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui que participou também do CITIM, né? Na segunda edição do CITIM, a doutora Germana, médica do esporte, e a doutora Tâmara, psiquiatra. Né? Gostaria, por favor, de vocês falassem brevemente assim, de como foi a apresentação de vocês, quais temas foram abordados, né? Para a gente introduzir depois e ir para umas perguntas e respostas de forma bem sucinta. Então, posso começar? Então, a minha apresentação foi com foco especificamente das terapias injetáveis, dentro do tema da medicina 5.0, focada especificamente nos casos de emagrecimento. Perfeito. A minha abordagem, né, foi sobre o que tem além da balança no emagrecimento, que a gente não só se perde peso, né, a gente deve perder hábitos ruins e realmente adquirir bons hábitos, mudança no estilo de vida e mudança de mindset. Legal que vocês trouxeram também a abordagem, tanto da parte de psiquiatria como a parte também de medicina do esporte, a utilização das terapias injetáveis para essa finalidade especificamente, né? E claro, com o tema central da obesidade. Eu gostaria de trazer primeiramente uma pergunta para a doutora Tâmara, vou ler aqui bem rapidamente. Você traz, no próprio apresentação, né, você traz a ideia de o peso é um sintoma, não um problema, né? Como isso especificamente assim para o paciente, como ele pode ter essa visão também, né? Como médico, como aí você passa isso para o paciente, né? Isso, o peso, ele é só a ponta do iceberg, né, da montanha toda que tem ali embaixo do adoecimento da obesidade. A gente tem mudanças aí de mentalidade, então a gente tem um paciente adoecido com compulsão alimentar, muitas das vezes, um humor deprimido, crises de ansiedade, uma autoestima muito baixa, que pode entrar como sintoma, inclusive, da depressão. A gente tem mudanças de sono, piora de padrão de sono, muito prejuízo funcional, então aquele paciente que não consegue ter uma performance cognitiva, né, uma performance laboral no trabalho, tudo isso pode ser gerado pela obesidade. Sim. Só que quando o paciente normalmente procura um médico querendo emagrecer, ele só conta do peso. Eu preciso perder peso, eu preciso alterar o número na balança. Só que o tratamento ele vai muito além disso, porque a doença é muito mais profunda do que isso. E até uns casos que tem recorrências, né? O paciente ele trata a questão da obesidade, do peso, e acaba voltando, adquirindo toda aquela. E até dependendo da utilização de qual medicamento, qual fármaco foi utilizado, esse efeito rebote ali, vamos falar assim, né? Se ele engordar novamente, ele acaba engordando de uma forma menos saudável ainda que ele já estava antes. Com Né? certeza. Então, a gente tratando ali, um tema muito bem abordado, a gente tratando a questão da parte mental, né, do paciente, a gente consegue ter uma questão mais efetiva na parte da obesidade, né? Doutora Germana, você cita exatamente isso na sua apresentação. 95% das dietas falham a longo prazo, né? Justamente a gente pode até pegar um gancho nessa questão da parte cognitiva, enfim. Como a gente poderia ter uma melhor adesão para essa estatística ter uma redução? Na sua visão médica, né? Como a gente poderia ter essa... Eu acho que o grande diferencial acerca de um paciente ter um resultado favorável ou não no tratamento da obesidade é, primeiro, a individualização de cada caso, porque não é porque o paciente é obeso que, vamos dizer assim, que aquele tipo de obesidade vai ser igual para todo mundo e o que funciona para um vai funcionar para outro. Então, a gente entender o perfil do paciente, por que ele é obeso, quais são os melhores tratamentos medicamentosos mesmo para serem empregados, vai auxiliar de ele ter um tratamento mais assertivo, mas não podemos esquecer, talvez, da mudança que entra muito, que a Tâmara falou na aula dela, do mindset. Sim. Quando eu digo assim do mindset, no sentido de adesão do estilo de vida, porque se o paciente ele muda os hábitos que está favorecendo também dele desenvolver a obesidade, isso vai favorecer, vai unir, né? Vai ter uma sincronia de ele ter um resultado favorável no final e de ele não ser o que eu gosto muito de dizer, escravo da medicação, no sentido de sempre
precisar estar tomando remédio para manter um resultado. Que, sim, em algumas situações é necessário e vai ter paciente que vai precisar sempre estar fazendo uso de alguma medicação, mas existem pacientes que quando você modifica o estilo de vida, vai fazendo as regulações das alterações bioquímicas, literalmente, vê qual é o perfil daquele paciente, faz um tratamento individualizado e personalizado para as necessidades dele, a chance da gente conseguir, talvez, assim, ir reduzindo as medicações é mais fácil e com isso a gente tem um resultado favorável. Sim, perfeito. Outra perguntinha para a doutora Germana. Uhum. Doutora, na apresentação você foca algo que eu considero até pouco explorado, assim, que é a questão da biogênese mitocondrial, né? Uhum. Como isso se conecta, a questão da biogênese mitocondrial, como ela se conecta em questão de performance e emagrecimento? Quando eu Uhum. falo performance, pode ser performance até cognitiva, se a doutora Tâmara quiser complementar, Uhum. mas também porque a gente tem o piracetam, né, que pode agir nessa... Mas eu falo mais em questão de emagrecimento e performance esportiva, né? Tá, se a gente for parar para pensar assim, bioquimicamente, todas as doenças crônicas degenerativas, elas vão começar com algum certo grau inicial, tanto de estresse oxidativo e disfunção mitocondrial, que você fica perguntando, o que vem primeiro? A disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial, porque um vai puxando o outro e o outro sai puxando um. Mas hoje a gente já sabe que todas essas doenças crônicas, em termos de, e bem no início de base, elas vão começar com alguma disfunção mitocondrial que, para aquela doença que está sendo avaliada, vai causar um dano celular. Sim. E a função daquela célula vai ficando gradativamente, com o decorrer da evolução, prejudicada. Então, faz parte hoje, quando a gente quer usar um tratamento integrado, da gente associar as terapias tradicionais, o tratamento também vamos dizer assim, dessas alterações bioquímicas, que é como se a gente está tratando o sintoma, mas a gente também está tentando tratar a base da raiz do problema. Sim. E aí isso envolve todo um tratamento personalizado do ponto de vista terapêutico, de ingestão, às vezes ingestão ou infusão de nutrientes e substâncias, mas também do estilo de vida, às vezes de fazer um tratamento medicamentoso. É por isso que a obesidade é um grande desafio, que a Tâmara vai complementar, porque não adianta você focar em um tópico, não adianta, por exemplo, você focar só em, o paciente tem que comer menos, se ele comer menos ele vai emagrecer, mas ele vai emagrecer a que custo? Vai emagrecer da maneira correta? Vai emagrecer preservando massa muscular? Vai perder peso ou vai emagrecer? Porque a gente sabe que tem paciente às vezes que perde peso, mas quando você vai ver, foi só de massa muscular. Então, apesar de estar menos pesado, ele foi engordar se a gente levar em consideração o percentual de gordura. Exato. A medicina mudou, né? Antes, o bom médico era aquele que era muito especializado em algo. Hoje, isso é bom, mas não basta só, né? A gente tem que entender um pouco de tudo e a gente tem que tratar o paciente como um todo. Isso que você falou, né? Mostra pra gente isso. A gente tem que tratar o metabolismo, a gente tem que tratar a inflamação, a gente tem que tratar o peso, a gente tem que tratar tudo, inclusive a mente do paciente, né? Então, é uma abordagem realmente profunda, né? E que a gente vai ter que mudar o paciente como um todo, porque não tem um motivo que levou ele a engordar. Ele engordou não foi só porque ele comeu chocolate durante a semana, né? Ele engordou porque ele tá ansioso, a fome dele, que tipo de fome que ele tem, né? É uma fome hedônica, é uma fome, ele é aquele comedor de grande volume, aquele beliscador. Então acho que vai muito disso do que ela falou. A gente tem que tratar o paciente como um todo, como um ser complexo que somos, né? Legal, perfeito. Doutora Tâmara, você comentou na sua apresentação que usa vitaminas, peptídeos, antioxidantes, né? Quais compostos, de uma forma geral, tá? Não precisa especificar nem nada, mas de uma forma geral, quais deles você mais utiliza na sua prática, assim, para fazer esse manejo, principalmente voltado para a obesidade, tá? Uhum. Tanto na parte de psiquiatria, como também se quiser entrar em outra especialidade, fica à vontade. Vitamina D, né? Ela tá super ligada aí Saúde mental. Toda, né? Saúde mental, saúde física, orgânica, né? E nós temos, principalmente por termos uma população onde a estatística mostra que a gente está com níveis baixos, né? Então, eu uso bastante quando tem indicação. Tudo é quando tiver indicação, tá? Mas, em geral, a vitamina D. O piracetam, né? Tem um uso bem bacana. L-tianina,
Uso bastante. E a glutationa e a N-acetilcisteína eu não podia deixar de falar, né? Porque a gente estava conversando nos Imagina. bastidores, são realmente, assim, bem importantes e têm um papel crucial no tratamento dos meus pacientes. Alguns ali de forma direta e indireta combate a questão do estresse oxidativo, né? Se a gente for para resumir, Uhum. Com um é certeza. precursor da glutationa, outro é a própria glutationa, então Tipo, acaba... dentro da psiquiatria vai tratar a neuroinflamação, que Exato. vai causar disfunção mitocondrial, estresse oxidativo Tudo e por aí interligado, né? vai, exatamente. Uma questão mais dos injetáveis, né? Hoje, como vocês veem os injetáveis como protagonista, um coadjuvante, né? Ou algum ponto estratégico em alguma patologia em específico que vocês utilizam? Como Uhum. vocês veem na prática das duas? Eu acho que o grande protagonista, se a gente for pensar não só do tratamento de emagrecimento, da obesidade, mas da busca da longevidade, do tratamento das doenças, seria mais vamos dizer assim, a questão do mindset dentro da adesão de um estilo de vida saudável, porque sem ele não tem medicamento, suplemento, fitoterápico, injetável, coisas da medicina funcional integrativa que vá melhorar a saúde daquela pessoa. Mas numa pessoa que a gente consegue melhorar a saúde, ter a oportunidade de, em determinadas situações, quando você sentir a necessidade ou avaliar uma deficiência, ou ver que tem indicação de usar um determinado ativo injetável, ele vai funcionar como vamos dizer assim, um cofator, como se fosse um facilitador, né? Tipo assim, de você conseguir ultrapassar uma estrada mais rápido. É quase como se você estivesse trocando um Fusca por uma Ferrari. A questão da biodisponibilidade influencia muito, né? Tem, principalmente parte farmacêutica, na parte de farmácia, farmacêutica falando em questão de farmacodinâmica, farmacocinética. Se a gente pega alguns ativos pela via oral, a gente vê que ele tem uma baixíssima absorção, Uhum. né? Então, a via parenteral, de uma forma geral, isso não é de hoje, né? A gente está inventando nada assim, mas é coisa bem antiga. Tem estudos até da própria glutationa que a gente estava citando, de 96, já sendo utilizado ali para paciente de Parkinson, né? Então, é bem interessante como hoje a gente consegue utilizar de uma forma até mais segura do que antigamente. E até pelo ampla, né? processo, e ampla, até por conta dos processos de produção hoje que a gente tem estabelecidos, seja por alguma RTC, vigilância, etc, né? Então, isso traz uma segurança também para a gente. A doutora quer complementar? Eu falo que o grande maestro da transformação não é o remédio alopático ou injetável, é o cérebro, né? O cérebro é o maestro da transformação. Então, primeiro você tem que mudar o comportamento. O que eu chamo de cérebro? O comportamento, né? A mentalidade do paciente, o desejo em ser tratado, em realmente você quer. De todo jeito, você precisa de um esforço. Você vai se esforçar para ser saudável ou para ficar doente, né? Aquilo que o nosso colega falou. Então, eu acredito que os injetáveis, eles são coadjuvantes, né, no tratamento, porque é onde a gente consegue personalizar, fazer uma medicina personalizada e realmente entrar em questões muito individuais de paciente para alcançar um resultado satisfatório. Então, perfeito. Gostaria de agradecer a presença da doutora Germana. Obrigada. A doutora Tâmara, muito obrigado também. Obrigada. Finalizamos aqui mais um podcast, né, do In Academy, e caso vocês tenham gostado, é isso aí. Obrigado.